pé, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 26, versículo 26. Da palavra de Deus. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Oremos. Ó Pai, na Tua presença nos encontramos aqui, celebrando este culto, na Tua presença, em espírito e em verdade. Abençoa todos aqueles que vão ouvir a Tua mensagem, que possam, iluminados pelo Teu Santo Espírito, entendê-la e serem edificados. Tem misericórdia do Teu servo que fala contigo, indo para que a Tua mensagem seja entregue de acordo com a Tua palavra. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Neste momento em que nosso Senhor Jesus Cristo reuniu seus discípulos, seus apóstolos, neste momento a Páscoa passa a ser, é transformada na ceia do Senhor. Pois naquele dia, no final da refeição pascual, enquanto os homens estavam comendo a ceia livremente, Jesus instituiu novo sacramento, que viria substituir o antigo. E agora, poucos momentos depois, o antigo, da antiga aliança, que era cruento, pois requeria a morte de um cordeiro, ali terminou o propósito para o qual ele seria criado. E o seu cumprimento seria alcançado do derramamento do sangue do Calvário. Agora chegou a hora, símbolo da nova aliança, que viria que o antigo. Não obstante, os dois estarem intimamente ligados. A Páscoa e a ceia do Senhor são estreitamente ligados. Jesus deixou isso bem claro.
ele deixou claro que o que era essencial na primeira, na Páscoa, da velha aliança, não se perdeu na segunda. Porque ambas, tanto a antiga como a nova, apontam para ele. A antiga apontava para ele numa perspectiva futura. A nova aponta para ele como memória, como lembrança, como uma retrospecção de tudo que ele fez por nós. O texto sagrado, meus irmãos, diz que Jesus tomou um pão. E todos nós sabemos claramente que esse foi um momento solene. Foi um momento de instituição do sacramento da ceia do Senhor. E sempre que nosso Senhor Jesus Cristo toma alguma coisa em suas mãos, coisas maravilhosas acontecem. Cerimonial aqui, celebrado por Cristo, com aquele pão, tem lições da maior importância para a nossa vida. Realmente nós somos cristãos. Tem lições importantes a nos ensinar. Vejam, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, tomou Jesus um pão. O pão foi abençoado. Tudo que é colocado nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo é abençoado. Recebe a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ser algo aparentemente muito simples, como simples pão. Pode ser alguma coisa muito humilde, muito singela, até mesmo fio. O fato é que no contato com nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, esta coisa é abençoada. E aqui, meus irmãos, nós queremos chamar a atenção de vocês e todos aqueles que estão me ouvindo neste momento. E muitas pessoas têm medo de colocar seus bens, suas vidas, seus recursos nas mãos de Jesus. Como se tivesse medo de colocando os seus bens, suas vidas nas mãos de Jesus, ele ia reter e nada de bom ia acontecer nas suas vidas. Como nós vemos aqui, é um engano tremendo. E tudo que é entregue nas mãos de nosso Senhor Jesus é ricamente abençoado. Aquele pão, como o pão que nós vamos distribuir hoje à noite, era um símbolo do corpo de Jesus que seria entregue por nós. Por isso, Jesus abençoou aquele pão. Que bênção! Jesus tem sido para todos aqueles que, de fato, não titubeiam em entregar o que tem, o que é, a sua vida
nas mãos de nosso Senhor Jesus. Que bênção! Através desses mais de 2000 anos, Jesus Cristo tem sido para o mundo. Continuemos no texto. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu. O pão foi partido. Que momento solene aquele quando Jesus partiu o pão, símbolo do corpo dele, após haver abençoado. O que significa este ato? Significa sacrifício, significa dor. De fato, Jesus Cristo foi partido, tal a intensidade do seu sofrimento, tal a intensidade da sua agonia, tal a intensidade da sua dor. Quase 1000 anos antes deste fato acontecer, o salmista, no Salmo 22, nos versículos 14 a 18, ele já profetizou, inspirado pelo Espírito Santo. Salmista profetiza no Salmo 22, 14 a 18, que da sua descendência ia se sacrificar por. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte, cães me cercam. Uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. Ainda outro profeta do Velho Testamento, muito tempo antes do sacrifício, profeta Isaías, capítulo 53, versículos 3 a 5, inspirado pelo Espírito Santo, ele registra. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homem de dores e que sabe o que é padecer. E comum, e quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, como isso. Para nossa reflexão, meus irmãos, para eu e você refletirmos
como tem sido nosso. Como tem sido o seu cristianismo? Como tem sido o meu cristianismo? Será que a minha vida, será que a sua vida tem estado no altar de Deus? Nossas vidas têm estado no altar de Deus em sacrifício? Quantos de nós permitiríamos, por amor, por consagração à causa de nosso Senhor Jesus, a causa do reino de Deus, a causa do Evangelho, quantos de nós permitiríamos que as nossas vidas fossem partidas? Veja o que a palavra de Deus nos diz em João capítulo 12, versículos 24 e 25. Vamos refletir no que o Espírito Santo está nos dizendo. Em verdade vos digo, que o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Então, aqui o partir do pão tem um significado todo especial. Esse partir do pão que é relatado nos 4 relatos deve ser considerado como parte da própria essência do sacramento. Isso fica muito claro à luz do que se segue imediatamente. O que se segue imediatamente? Tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu. Imediatamente, o que se segue? E o deu aos seus discípulos. E disse: comam, isso é o meu corpo. O pão foi entregue. Naquele momento, carregado de santas emoções, na instituição da ceia do Senhor, depois de partir o pão em pedaços, Jesus estendeu a sua mão e foi entregando um pedaço a cada um dos discípulos. Um pedaço a Pedro, outro pedaço a André, outro a Tiago, outro a João, outro a Filipe, outro a Bartolomeu, outro a Mateus, outro a Tomé, outro a Tiago, filho de Alfeu, outro a Tadeu, outro a Simão, o Zelote, e outro a Judas Iscariote. Como hoje à noite, em cada vez que nós vamos participar da ceia do Senhor, nós tomamos o pedaço de pão que o pastor manda os presbíteros distribuir em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em memória dele. Todos nós tomamos silenciosos, cada um recebe este pedaço de pão.
Que lição preciosa! Lição do verdadeiro cristianismo. Lição de doação por excelência. Assim, Jesus entrega seu corpo em pedaços a cada um de nós. Assim, meus irmãos, nós também somos chamados a nos doarmos. Lembram da mensagem, uma das últimas mensagens? Andando na presença de Deus e cuidando uns dos outros? Esta mensagem do verdadeiro cristianismo. Nós somos chamados para nos doarmos. Será que a igreja tem sido assim? A igreja de Cristo deve ser assim. Mas parece, meus irmãos, parece-me que os crentes de hoje, eles estão pensando muito mais em receber. Nós somos chamados a nos doarmos à igreja, nos doarmos uns aos outros, nos doarmos ao reino de Cristo. É preciso que nós nos doemos. É preciso que nós nos entreguemos. Nos entreguemos com tudo que nós temos, com tudo que somos. Tomai, isso é o meu corpo. O pão foi entregue e cada pedaço daquele simbolizava o corpo de nosso Senhor Jesus. Para ser ingerido por nós. Que momento foi aquele? Que momento é este pelo qual nós vamos passar daqui a pouco? Nós não vamos ficar muito tempo com um pedaço de pão na mão. Porque a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo é tomar o pão, esperar uns pelos outros e comer. Ingerir, o que significa isso? O que significa esse ato de comer? Significa identificar. Então, quando eu não como o pão, eu não estou querendo me identificar com Cristo. Eu estou como que fugindo do compromisso que um cristão deve ter com a identificação completa com nosso Senhor Jesus. Jesus deixou isso muito claro. Pastor Silas não está tirando isso da sua cabeça. Isso está na palavra de Deus. Vejam, que nós vamos encontrar no capítulo 6 de João. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos versículos 48 a 54.
Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E é servido na ceia de nosso Senhor Jesus Cristo. É igual o pão que é servido no alimento. Só que o pão que é servido no alimento, ele nos nutre fisicamente. E só a nutrição espiritual. Quando eu Por isso eu não posso, sou cristão, não comer o pão da ceia, porque, como eu disse, antes a vida cristã é identificação. E ao comer o pão, eu estou me identificando com Cristo. Ao não comer, eu sou estranho. Eu não tenho compromisso. Eu não me doei a Ele. Então, comer o pão significa um momento em que nós nos identificamos com Cristo e assumimos um comprometimento pleno, total com Ele. Somente aqueles que confessam a Cristo como Salvador e Senhor sentem o sentido desse momento e não fogem dele, a não ser estejam vivendo uma vida estranha aos ensinamentos do Evangelho de nosso Senhor. A partir do momento em que o pão é consumido, em que ele é ingerido, ele desaparece. Por isso que aconteceu com Cristo. Ele morreu, mas ressuscitou para viver sua vida em mim e em você. Ele ressuscitou para viver a sua vida naqueles que o recebem
e o confessam como Salvador. Concluindo, meu, é desejo de nosso Senhor Jesus, e sempre foi desejo de nosso Senhor Jesus Cristo, que a igreja dele, recordasse dele e o amasse, comendo o seu corpo, bebendo o seu sangue. É desejo de nosso Senhor Jesus Cristo que a igreja reflita sobre isso. Cada um membro da igreja, cada um de nós que estamos aqui hoje à noite, refletíssemos sobre isso. E pela fé, nós abraçássemos e olhássemos para o futuro com uma viva esperança que nos dá força, nos dá alegria e prazer de viver o cristianismo autêntico. Uma esperança, a gloriosa volta. Esta é a nossa. É por isso que nós, que somos cristãos, nunca ficamos tristes. Mesmo depois de fazer uma cirurgia nos lábios, a gente vai pregar o Evangelho. Mesmo que as pessoas desaconselhem. Porque isso é um momento precioso. É um momento, eu digo, espetacular para aqueles que de fato acreditam em nosso Senhor Jesus e vivem a esperança da sua volta gloriosa. Estes jamais deixam de se identificar com Ele, comendo pão e bebendo vinho. Deixam de se comprometer com Ele, anunciando o seu Evangelho até que Ele volte. Meus irmãos, prestem bem atenção. A celebração adequada da comunhão ela só é feita quando nós, de fato, não apenas ouvimos ou repetimos, mas nós cremos que nós estamos participando de um memorial verdadeiro. O amor de Cristo. Por isso, que além de ser um memorial de amor, a participação na Santa Sé é muito mais do que isso. Como assim? É uma festa. Na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós que somos cristãos aceitamos que Cristo está muito vivo. Nós que
aceitamos a Bíblia como única regra de fé e prática, como nós dissemos na hora da profissão de fé, se não somos hipócritas, mentirosos, traidores, nós sabemos que Cristo está presente, que Deus está presente, claro que espiritualmente. Isso é um ato espiritual. A palavra de Deus diz em Mateus 28, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio. Você só não sente a presença de Deus, de Cristo, aqui nesta hora, se você não veio para a igreja celebrar de todo o coração, com toda a sinceridade, louvor a Deus. E porque você não acredita na sua palavra. Ou porque você não é seguidor de Cristo, de fato e de verdade. Os seguidores de Cristo tomam e comem o pão. Por quê? Porque é um momento sublime da nossa vida em que nós nos apropriamos de Cristo por meio da fé. Uma fé viva que nos fortalece diariamente. Fique com cada um de nós aqui nesta noite as lições deste versículo. As lições desse texto. Que fique em forma de desafio. Que fiquem em forma de um chamamento. Que fique, finalmente, como uma verdadeira inspiração para a nossa vida cristã. Cristo, nosso Senhor, aquele que deu a sua vida por nós, aquele que é este pão que é partido por amor de Deus. Que Ele nos abençoe.